E aí, galera, mais um episódio do Daniel Te Responde. Esse aqui é episódio número 38. E aqui tem uma questão de medição da produtividade de uma equipe. Essa é uma pergunta sempre muito perigosa. E o Francisco Oliveira aqui, ele deixou um comentário para mim, trazendo algumas coisas, né? Ele questiona como medir a produtividade individual e também a medição de pares, né? A produtividade nos pares. Ah, Ele traz algumas outras questões aqui sobre produtividade da equipe, a pontuação de defeitos, a média das iterações anteriores, acaba usando, pelo que eu entendi aqui, uma pontuação, né, para trabalhar a capacidade de trabalho de uma equipe, né? E eles têm um ritmo sustentável de trabalho, mas está sendo cobrado por números de produtividade dos membros do time, né? E outra coisa também em relação aos defeitos, e a galera mais experiente acaba ficando trabalhando, olhando esses defeitos para considerar tempo de análise, poder reproduzir os bugs e assim vai. Francisco, temos aqui assuntos bem interessantes para tratar. Primeira questão é. Esses dias eu estava tendo uma discussão sobre isso, quer dizer, a gente quando vai olhar a produtividade de uma equipe, ela é uma coisa muito subjetiva. Eu digo subjetiva porque em determinadas situações a pessoa que menos produz é a pessoa mais experiente do time. E muitas vezes isso acontece porque ela acaba sendo colocada numa situação onde ela precisa apoiar as outras pessoas para que elas consigam fazer o trabalho que elas têm que fazer. Então, às vezes, a pessoa com mais experiência da equipe, ela está justamente mais disponível para poder parear ou ajudar outras pessoas do time. Isso acaba gerando um problema e simplesmente gerar um número para medir as pessoas pode acabar gerando para você aí um número que, puxa, eu vou ter que demitir o cara que é o mais sênior do time porque ele tem a menor produtividade, mas o quanto que eu quero que ele esteja alocado trabalhando, o quanto que eu quero que ele esteja alocado apoiando a equipe. Então daqui a pouco dá para dosar esse tipo de situação, organizar para que, olha, busca estar metade do dia apoiando a equipe, metade do dia trabalhando e entregando também alguma atividade. Né? E cada um poder fazer esse tipo de controle. Vão ter pessoas na equipe que estão 100% do tempo disponível para execução. Outras pessoas vão ter essas atividades de poder apoiar num suporte, de poder ajudar um time de atendimento, de participar de reuniões de descoberta, falar sobre requisitos e outras histórias, outras questões que aparecem. Né? Eu acho que tem um grande lance aqui, uma questão para trazer, que tem a ver com essa história da pontuação. Né? Uma das buscas que eu acabo tendo quando eu trabalho com time de uma forma meio que forçada, buscar minimizar a variação que existe nas tarefas que aparecem dentro de um ciclo de trabalho. Então, às vezes aparece uma tarefa pequena e uma tarefa muito grande. Quando a gente começa a executar, eu não tenho uma cadência de término das tarefas. Eu acabo tendo uma tarefa que é terminada hoje, outra é terminada daqui 3 dias, de repente uma outra é terminada no dia seguinte, depois outra 2 dias, e assim vai. E quando eu começo a diminuir tipo de tarefa que eu trabalho, o tamanho das tarefas que eu trabalho, e eu acabo tendo a chance de poder ver coisas diferentes. E quando eu começo a diminuir o tamanho das tarefas que eu trabalho, eu obrigo a equipe a entender mais, entender melhor o que precisa ser feito, a remover mais riscos técnicos. Então acaba que eu acabo trabalhando mais em prevenção. Isso acaba sendo um item interessante de se olhar. Né? E isso me cria uma cadência maior na questão da entrega e na questão da produtividade que esse time tem. Mas eu quero voltar aqui um pouco na questão da produtividade e te dar algumas ideias de como é que você pode olhar para uma equipe e tentar perceber isso. Enfim, quando a gente olha a produtividade de uma equipe, eu gosto muito de usar o exemplo de um time de basquete.
muitas vezes acabam tendo heróis dentro do time de basquete, pessoas altamente produtivas que fazem muitos pontos, pegam muitos rebotes, são os heróis mesmo do time, os grandes craques, enfim. E esse tempo conversando com um amigo, a gente estava olhando um exemplo do time do Oklahoma City Thunder e aconteceu, né, é, a seguinte situação, nós tínhamos lá os dois craques lá do Oklahoma, né, o Westbrook, né, e justamente que é sempre um cara com muito rebote e muita pontuação também, e o Kevin Durant, os dois caras somavam 70 pontos no jogo, era mais ou menos isso, assim. Então, numa noite, aqueles dois caras somaram 70 pontos e o time fez 90 pontos ao total, foi algo assim a pontuação do time na partida. E eu fiz um comentário para esse meu amigo dizendo assim, ó, esse time aqui nunca vai ser campeão. E ele achou estranho, como não? Com esses caras fazendo esse tanto de ponto aí, eu falei, cara, são 80 jogos, mais de 80 jogos, depois playoff, e tu precisa manter consistência. Esses caras não vão fazer essa pontuação todos os jogos e eles não estão preparando o time para que o time seja capaz de compor esses pontos quando chegar a hora e ser necessário fazer aqueles pontos. Então tem um lance quando a gente começa a olhar a produtividade, começam a aparecer os heróis, caras que produzem muito, caras que fazem horas extras e coisa parecida. E quando a gente olha a questão de ritmo sustentável, o que eu preciso é que as pessoas busquem entregar, mas funcionando como time. Eu preciso que as pessoas busquem essas entregas e busquem a consistência nas entregas que são feitas. Quando você fala para mim que é complicado quando os caras mais sêniores ficam focados ou preocupados ali achando como é que eles reproduzem os bugs, não fica tentando resolver o problema do que tem que fazer para eles resolverem os bugs. Olha por que os bugs estão acontecendo, que causa raiz que tem ali. Essa pode ser uma forma de começar a olhar a produtividade da equipe, no sentido de ver, cara, as pessoas estão fazendo automação, as pessoas estão preocupadas em terminar uma atividade e buscar validação com alguém interno, validação com o cliente, validação com algum par, com um colega. As pessoas estão preocupadas com isso, né? Quando você vê um time trabalhando e ele está trabalhando em par, aquele par ali conseguiu entregar a funcionalidade, você provavelmente tem algum software, algum tipo de controle para saber quem ou quais pessoas entregaram determinada funcionalidade. Se você tem defeito presente nelas, você consegue olhar lá e saber, puxa, essas pessoas estão entregando com defeito. Isso não quer dizer que você vai usar essa informação para demitir essas pessoas, mas você vai usar essa informação para tentar entender o que trabalho que tem que ser feito para desenvolver tecnicamente aquelas pessoas. E se elas deliberadamente não quiserem buscar melhoria, não estiverem trabalhando para melhorar, aí é uma forma de poder medir a produtividade delas naquilo que elas não querem se propor a fazer. É, no Daniel Te Responde anterior, eu comentei sobre geradores de negação num time. Pessoas que simplesmente acham que tá bom, que não precisa mudar nada, acabam virando uns certos geradores de negação. Não existe a opção de, não, vamos ficar assim que tá bom. Se você não está melhorando, você está piorando. Então, se uma equipe não está preocupada em buscar mais produtividade, melhorar a forma como ela desenvolve software, se toda semana não estiver acontecendo isso, algo está errado nesse time. E é muito comum ouvir, e eu já ouvi recentemente isso, que a culpa é da empresa, a empresa não está motivando as pessoas. E eu costumo dizer que, cara, a gente pode inspirar. Eu posso dar um exemplo de algo que eu faço, inspirar as pessoas para ter algum tipo de comportamento ou de ação. Agora, motivar, eu preciso me motivar, eu preciso achar os porquês que eu quero fazer as coisas acontecerem. Eu preciso entender o que está me levando a fazer uma determinada ação, o que me faz acordar de manhã cedo e fazer o que eu tenho que fazer. Então é um trabalho de cada um estar olhando para o seu umbigo, para a sua individualidade, ver, não, eu quero ir para esse trabalho e eu quero causar melhoria em tal parte do sistema e isso aqui está me incomodando e eu vou levantar na retrospectiva e eu vou conversar com as pessoas para que junto a gente possa, juntos ali a gente possa melhorar o que está acontecendo com o time e por aí vai.
E eu te confesso assim que quando eu olhando hoje em dia a questão de produtividade, eu tenho olhado muito essa questão, quanto que eu vejo aquela pessoa engajada em dois aspectos. Quanto que eu vejo a pessoa engajada em querer melhorar as coisas e quanto que eu vejo a pessoa engajada em querer apoiar os outros para buscar crescimento técnico da equipe. A busca por excelência técnica, ela acaba sendo algo extremamente importante dentro de um time. Eu não quero que as pessoas fiquem limitadas. Eu quero que todos cresçam. Eu quero que cada um busque isso, né? De forma puxada ou de vez em quando de forma empurrada, né? De eu gerar algum tipo de capacitação ou gerar algum tipo de ação onde as pessoas sejam impactadas por um conhecimento e possam daí praticar e trabalhar alguma coisa. Então tem um pouco disso, assim. Então, se eu for resumir o que eu tô te dizendo aqui, até porque esse vídeo tá ficando grande, cara. Ahn, Cuidado com os bugs, tá? Mesmo que você tenha pontuação fixa de bug, não conta isso na tua pontuação. O bug tá tirando produtividade tua. É uma forma de saber daqui a pouco que um percentual X da tua execução semanal, da tua capacidade de produção foi resolvendo defeito. Isso pode ser uma métrica interessante. E o teu objetivo é diminuir esse percentual para o mais próximo de zero possível. Uma outra questão tem a ver com essa questão que eu te disse da variabilidade das coisas. Então, tem uma tarefa muito pequena, uma tarefa muito grande, por aí vai. Eu tentar minimizar um pouco isso, porque isso vai ajudar em alguns aspectos. Quanto menor for a minha complexidade das tarefas ou o tamanho delas, mais obrigado é você a estar detalhando mais esses chamados, esses tickets, essas funcionalidades, como você chamar por aí, e mais foco em prevenção eu vou ter que ter, porque eu vou ter que estar olhando se eu eliminei o risco técnico dessas histórias, ou se eu preciso fazer algum tipo de prática, um spike solution para tentar descobrir mais sobre aquilo, para tirar o risco e aí poder trabalhar mais outras questões de negócio. Então eu começo a olhar para o time e buscar essas ações de prevenção. É tarefa do time também me dizer que eles precisam fazer uma quebra, que aquilo ali não está suficiente, que eu não sei fazer isso e eu preciso então de um spike, né? E isso tudo vai ajudar nos processos de negociação com o cliente, isso tudo vai ajudar no processo de evolução do time, de se antecipar aos problemas, né? Quando a gente começar a priorizar as funcionalidades usando critérios como não só o valor que elas geram, mas também o risco envolvido, e eu começar a priorizar aquilo que tem mais risco e mais valor, eu vou ter a chance de começar a atacar o mais cedo possível coisas que de repente vão impactar o time negativamente e eu vou precisar fazer ajustes e trabalhar de algum jeito diferente para conseguir recuperar uma entrega, recuperar a produtividade ou entregar mais e assim vai. Então são questões aí para estar tomando cuidado. Eu pretendo em algum outro momento fazer mais vídeos falando sobre produtividade. Estou testando algumas coisas agora, acho que daqui uns 2 meses, né? Então, sei lá, nós estamos no Daniel Witt Responde número 38, lá pelo 46, alguma coisa parecida assim. A gente deve ter alguma novidade aí falando sobre produtividade. Então, para falar um pouco sobre essas coisas. Então pode ser uma boa indicação aí. Continua ligado e obrigado de novo pela pergunta aqui, o Francisco Oliveira. Obrigado de novo. E, cara, manda teu comentário. Dá uma opinião aí, se tu acha que eu tenho que explorar mais alguma coisa do que eu falei aqui, ir mais a fundo, só botar o comentário aí que daqui a pouco vem um outro o Daniel te responde e a gente vai se falando. Beleza? Galera, obrigado. Mantenha aí contato pelos canais diversos, o blog, o danerd.com, a lista. Uma semana sim, uma semana não. Tô mandando lá um textinho pra galera. Semana passada aconteceu. Semana que vem vai de novo. Essa semana não teve. Na semana que vem vou mandar de novo. Isso vai acontecendo. Né? Acompanha lá no Snapchat, Daniel, o The Wild. E aí vai assim nas outras redes também, Instagram, Twitter e por aí vai. Beleza? Então, obrigado de novo e a gente se vê no próximo. O Daniel te responde. Valeu aí, até a próxima.